Conhecimento estético, segmento 3. Olá, pessoal. Neste segmento 3, nós vamos sondar um pouco como o cérebro funciona e como ele captura e gera as informações e os conhecimentos, tanto o conhecimento lógico intelectual quanto o conhecimento estético. Vamos iniciar pelo embrião e as estruturas do embrião, entre elas aquelas que formou o cérebro e os sentidos físicos, que vai demonstrar, por exemplo, que os sentidos físicos e o pensamento, o cérebro, provém da mesma origem. Também vamos verificar que a estrutura do cérebro reserva muito pouco espaço para a consciência e a sua grande maioria de espaços para a inconsciência ou o inconsciente. Isso se deve pelo fato de que o inconsciente também é responsável por toda a gestão e administração do corpo humano. E a consciência é uma parte da mente humana muito recente do ponto de vista da história da espécie. As relações entre o inconsciente e a consciência são muito importantes para o conhecimento estético, porque geralmente os conhecimentos ditos lógicos, linguísticos, matemáticos, como também a razão, a moral, a ética e outras informações de caráter social, estão basicamente depositadas na consciência ou fazem parte da consciência. Enquanto que o nosso ego e o nosso id, ou seja, as nossas noções de eu e as nossas vontades e idiosincrasias e personalidades estariam no inconsciente. No entanto, a parte da mente que cria, a parte da mente que é original e que encontra soluções novas para problemas novos, está basicamente no inconsciente. Porque a consciência, hoje sabemos, é uma espécie de uma instância de veto. Ela pega as sugestões que o inconsciente fornece e escolhe aquela que é mais, vamos dizer assim, útil ou mais operacional dentro de uma certa situação. Nesta parte de nosso programa, vamos atualizar nossas informações sobre o cérebro humano e seus processos de aquisição de informações e conhecimentos. Muitas coisas eram ditas sobre o cérebro, a mente, a consciência e o inconsciente, desde um tempo em que não havia tecnologia suficiente para verificar em loco os modos como o cérebro funciona. Desde algumas décadas, no entanto, a tecnologia de varredura eletrônica do cérebro evoluiu muito, permitindo que muitas operações eletroquímicas cerebrais pudessem ser observadas enquanto o cérebro está em atividade. Essas novas técnicas confirmaram algumas suposições da psicologia, mas derrubaram também muitas outras crenças que existiam desde há muito tempo. Hoje, já podemos afirmar, segundo técnicas de rastreamento do cérebro, as tomografias e outras sondagens, que o conhecimento adquirido pelos humanos em seu contato com o mundo é bem mais fundamental do que as ideias que circulam na consciência. Então, me acompanhe nesse segmento 3, de modo que possamos ficar de acordo com as novas visões sobre a cognição humana. Já faz algum tempo que a biologia conhece o desenvolvimento embrionário dos mamíferos, especialmente dos humanos. Como vocês podem ver pelos slides, a certa altura do desenvolvimento do embrião, surge uma estrutura denominada blástula, como resultado da divisão celular que tem início após a fecundação. A blástula, em seguida, se transforma em gástrula, após o processo conhecido por gastrulação. Nesse processo, são criados 3 folhetos embrionários, que vão dar origem a várias partes do corpo humano. Esses 3 folhetos embrionários são conhecidos pelos nomes de ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma é o folheto mais externo da gástrula e é o responsável pelo desenvolvimento da pele, cabelos, pelos, unhas e glândulas mucosas. O ectoderma também responde pelo aparecimento das cavidades nasais, bucais e anais. Além disso, o ectoderma também é responsável pela criação de todo o sistema cerebral, da medula óssea, da medula espinhal, sistema nervoso periférico, sistema de glândulos, pituitária e retina.
Percebo que tanto o cérebro e seus órgãos auxiliares, como os sentidos físicos, paladar, olfato, tato, audição e visão, provêm da mesma origem embrionária, a partir do ectoderma. Isso significa dizer que a natureza entende os sentidos físicos como tão importante quanto o cérebro. A natureza também sabe que o cérebro não pode criar soluções para o corpo se não perceber muito bem as condições ambientais. Compreendamos, a biologia humana coloca os sentidos físicos e o cérebro no mesmo grau de importância, porque sem os sentidos, o cérebro não pode realizar seu trabalho, que é regular o corpo internamente e proteger o corpo externamente. Quando alguém lhe disser que mente e corpo são coisas diferentes, diga-lhes que essa crença não corresponde mais à verdade. A mente é uma função do corpo, onde se encontra o cérebro, que só cumpre sua função se puder perceber, por meio dos sentidos físicos, o mundo à sua volta. A biologia nunca separou o cérebro das sensações, nunca separou a mente do corpo, nunca separou o pensamento da afetividade. Os que fizeram essa separação estavam muito enganados e provocaram muitos erros de julgamento sobre a natureza do corpo humano. A biologia humana, assim como de todos os outros animais, aposta no conhecimento por meio da experiência. O sistema nervoso, que está composto pelo cérebro, medula espinhal, sistemas periféricos e sentidos físicos, tem a mais importante missão na manutenção da vida humana. O sistema nervoso, do qual faz parte os sentidos físicos, busca pelos sinais que o mundo, o meio ambiente, emite a todo instante. Por meio do paladar, olfato, tato, audição e visão, o cérebro registra os movimentos do corpo e das coisas, de modo a conseguir alimento, abrigo, proteção, reprodução e longevidade. Tanto é assim que recentemente os neurocientistas conseguiram medir a parte do cérebro responsável pela consciência. Ficaram espantados ao constatar que apenas 1% do cérebro é ocupado pelas atividades conscientes, enquanto 99% da massa cerebral se ocupa de processos inconscientes. Essas descobertas das neurociências são um tanto constrangedoras, porque sempre se acreditou que o humano era racional porque tinha uma grande consciência capaz de tornar o conhecedor do bem e do mal, do certo e do errado. Agora, tecnologias avançadas de tomografia e outros testes vêm comprovando que a maior parte de nosso cérebro é usada para cuidar de nossa própria biologia. Hoje sabemos que o inconsciente não é mais aquela câmara escura e misteriosa onde habitavam instintos grosseiros que a consciência impedia de aparecer na superfície da mente. Hoje sabemos que o inconsciente é o responsável não apenas pela regulação completa do organismo, mas também é uma usina de ideias, de pensamentos que são gerados numa velocidade tal que a consciência não teria como acompanhar. Neurocientistas agora explicam que a consciência é uma espécie de alfândega. Todos os pensamentos são gerados no inconsciente. O cérebro os remete à consciência para ver quais deles servem para resolver o problema em questão. O papel da consciência é separar os pensamentos que são úteis na devida ocasião e descartar aqueles que não são adequados. A consciência, então, é uma espécie de instância de veto. Congele o vídeo por alguns instantes e leia com atenção as informações constantes deste slide. Muitos filósofos e cientistas já escreveram milhares de páginas para demonstrar por que os humanos são tão diferentes dos outros animais. No atual estágio do desenvolvimento científico, estamos nos convencendo de que não somos tão diferentes assim dos outros mamíferos. Partilhamos, por exemplo, com os primatas, mais de 95% dos nossos genes. Mas, dentre outras coisas, o tamanho e a complexidade de nosso cérebro, em relação ao cérebro de outros animais, tem sido uma questão muito discutida entre os cientistas. O cérebro humano, geralmente, pesa em torno de 2% do peso total do corpo, mas consome 1/3 de toda a energia produzida para nos manter saudáveis. Vejam a desproporção. Para manter apenas 2% do corpo, nós, humanos,
Gastamos 35% de nossa energia diária. É muito, não é? Mas por que o nosso cérebro é tão dispendioso? Porque ao longo da evolução humana, nós optamos por desenvolver nosso cérebro muito além do que outros animais o fizeram. A espécie humana precisou de um cérebro cada vez maior por conta do tipo de vida que escolhemos estar neste mundo. Assim como as formigas constroem formigueiros para viver em natureza, os humanos construíram a cultura para poder viver em natureza. Por isso que não há oposição nem negação entre natureza e cultura, porque a cultura é a forma como os humanos vivem em natureza. Porém, nossa cultura foi se tornando tão complexa, tão elaborada, com um número crescente de humanos vivendo em comunidades cada vez maiores, que era preciso encontrar modos e meios para a manutenção e a prosperidade das nossas tribos. Para isso, foi necessário a construção de muitos instrumentos, ferramentas, dispositivos, abrigos, armas, embalagens, assim como também foi necessária a criação de linguagens para melhorar a comunicação entre as pessoas. Desse modo, para que nossas mãos pudessem produzir todos os utensílios necessários à vida em sociedade, e para que a nossa comunicação pudesse resolver as disputas entre as pessoas e trouxesse a paz nas comunidades, nosso cérebro precisou crescer muito mais do que outros animais. Com um cérebro imenso dentro da nossa cabeça, as pessoas puderam aumentar sua capacidade de armazenar informações, conhecimentos, habilidades, competências, que ao longo dos milênios só foram se aperfeiçoando. Uma das vantagens de se ter um cérebro tão grande quanto o nosso é que podemos exercer aquilo que os cientistas chamam de teoria da mente. É a nossa capacidade de perceber os sinais sutis dos sentimentos e pensamentos de outras pessoas e, de certo modo, adivinhar o que elas estão sentindo e pensando a partir de seus gestos e comportamentos. Essa capacidade serviu muito para construirmos civilizações e chegarmos até aqui. É por isso que já dizia Aristóteles: nada vai à mente sem antes passar pelos sentidos. E o que significa isso? Significa dizer que a principal função do cérebro é capturar informações do meio ambiente, do exterior, de outras pessoas, para ajudar a pensar e como agir. Tudo isso só é possível porque o nosso cérebro é muito grande e dispendioso. Como já dissemos anteriormente, os sentidos físicos são biosensores vinculados diretamente ao cérebro. Como vocês podem ver neste slide, este desenho tortuoso do corpo humano foi feito assim para descrever as partes do corpo com as quais o cérebro tem mais ligação. Quanto maior for a parte do corpo neste desenho, mais ligações e vínculos ela tem com o cérebro. Notem que, de longe, as mãos são as partes do corpo com as quais o cérebro tem mais vínculo. Depois vem a boca, os sentidos que estão na cabeça e, por último, os genitais. Com as mãos, as ligações são tão fortes com o cérebro que é possível, até certa medida, se saber o que alguém está pensando ou sentindo conforme move as suas mãos. Porém, o principal motivo do cérebro estar tão vinculado às mãos está no fato de que elas são as principais ferramentas com as quais o cérebro lida com o mundo e com as coisas que estão fora do corpo. Podemos afirmar com certa segurança que foram as mãos que construíram as civilizações, mas as mãos humanas são mecanismos extremamente sofisticados, com a capacidade de construir e destruir mundos. Elas são o cérebro pelo lado de fora. Por que isso é importante para o conhecimento estético? Ora, porque a natureza elegeu o conhecimento experimental como aquele que mais importa a sobrevivência humana no planeta. O conhecimento experimental é estético, na medida em que usa da percepção e da memória corporal para produzir soluções para as nossas vidas. Como disse Aristóteles, nada vai à mente sem antes passar pelos sentidos. Isso significa dizer que os conhecimentos intelectuais são derivações secundárias das experiências e dos conhecimentos adquiridos pelos sentidos físicos do corpo. Neste slide, apresentamos a vocês as divisões do cérebro que os neurocientistas estão adotando em suas pesquisas. Antes de prosseguirmos, peço que congelem o vídeo
e deem uma boa olhada nessas divisões do cérebro para depois a gente poder descrevê-las com mais precisão. Nesta representação do cérebro, vamos nos fixar no processo de formação da memória de longo prazo. Esta é a memória que conserva nossos aprendizados práticos e teóricos, extremamente útil para a nossa vida em sociedade e principalmente para a formação de nossa personalidade. Segundo a neurociência, a memória de longo prazo tem duas faces, ou se quisermos, dois tipos. Ela é formada pela memória implícita e pela memória explícita. Já dá para entender que a memória implícita é aquela que não podemos comunicar aos outros. É um tipo de memória geralmente baseada no inconsciente, que está vinculado ao nosso corpo e ao aprendizado pessoal. Por exemplo, se eu aprendo a nadar, não tenho como passar esse aprendizado a outra pessoa sem que ela mesma produza esse aprendizado em seu próprio corpo. De outro lado, tem também a memória explícita, que, segundo o próprio nome, pode ser explicitada, isto é, comunicada aos outros. Por exemplo, as coisas que eu aprendo por meio da linguagem, posso passar a outras pessoas por meio da mesma linguagem. Posso dividir essas memórias de outro modo também. A memória implícita é aquela que me permite lembrar de como fazer as coisas, como construir uma máquina, como nadar, como caçar, como fabricar uma roupa. É o conhecimento das coisas. Por seu turno, a memória explícita é aquela que visa sobre porquê das coisas, sobre como as coisas são, sobre por que certas coisas vêm antes das outras, por que as coisas têm começo, meio e fim. Esse é o conhecimento das causas. De certo modo, então, nosso cérebro está dividido entre dois tipos de conhecimento: o conhecimento das coisas e o conhecimento das causas. No entanto, é preciso notar que a biologia humana reservou ao conhecimento das coisas muito mais espaço no cérebro do que para o conhecimento das causas. Os processos inconscientes que geram a memória implícita são muito maiores e mais complexos, exigindo muito mais espaço no cérebro do que os processos conscientes que desenvolvem a memória explícita. Segundo a neurociência, a maior parte dos processos inconscientes são responsáveis pela cognição estética, enquanto que os processos conscientes são mais responsáveis pela cognição lógico-intelectual. No entanto, segundo a neurociência e Aristóteles, os processos conscientes só podem realizar suas funções após serem abastecidos de informações pelos processos inconscientes. Isso significa dizer que a ciência já sabe que só é possível pensar depois de sentirmos. De modo que os sentidos fazem parte do pensamento, na medida em que eles é que balizam aquilo que a consciência deve pensar. Em outras palavras, para que pensadores, filósofos e cientistas possam elucubrar suas teorias, é necessário que seus cérebros tenham adquirido muita memória implícita, ou seja, muita experiência corporal sobre os temas que estão pensando. Não há pensamento sem afetividade. Desse modo, o conhecimento estético é fundamental e anterior ao conhecimento intelectual. A gente tem essa tradição de acreditar que a consciência é a parte mais importante de nossa mente, e seria aquela parte nobre de nosso cérebro que garante a nossa identidade pessoal. Mas isso, gente, é um engano milenar. A consciência, como vocês podem ver nesse slide, é formada pelas mentes de todos aqueles que vivem conosco em nossa sociedade. Melhor dizendo, a palavra consciência significa ciência comum, ou seja, aquele conjunto de conhecimentos que todos nós devemos ter para poder viver em sociedade. Portanto, na consciência ficam as linguagens com as quais eu me comunico com o outro. Fica também a moral, para saber como devo me comportar diante do outro. Ali também fica a razão, com a qual eu lido com o outro. Assim como também ficam as crenças sociais que me vinculam aos outros. Note que, como mostra o slide, a nossa consciência é formada pelas necessidades e ideias dos outros. É claro que eu também sou um outro para as pessoas em minha volta, mas minha consciência é construída pelas vozes de todas as pessoas às quais dou importância.
A consciência é o lugar do outro em minha mente. É por isso que a consciência responde pela menor parte do nosso cérebro. Justamente porque os outros 99% precisam cuidar do corpo. Veja você que, para nos relacionarmos com os outros, devo ter em minha mente um lugar específico para administrar essas relações. Esse lugar se chama consciência, onde ficam as ideias que vieram de fora de nós. Ideias e sentimentos que nos foram ensinados por outros. A psicanálise chama isso também de superego, mas a tradução para o português confunde o significado dessa palavra alemã, cunhada por Sigmund Freud. Uma melhor tradução seria além do ego, ou seja, nessa parte de nossa mente ficam as sensações, sentimentos, pensamentos e ideias que foram implantadas ali com a ajuda ou a imposição de outras pessoas. Isso acontece na infância com nossos pais, na escola com os professores, na vida social com os amigos, no trabalho e em todas as outras ocasiões em que nos relacionamos. E por que a consciência e o superego interessam ao conhecimento estético? Ora, porque a consciência e o superego são duas instâncias da mente humana que geralmente dificultam a projeção do inconsciente e da criatividade estética. O esteta e o artista precisam saber separar as influências da consciência e do superego, de modo a exercer livremente sua criatividade. Vamos aproveitar aqui as divisões da mente que foram desenvolvidas por Sigmund Freud. O médico austríaco Sigmund Freud, ao estudar as características formativas da mente humana, ali pelo final do século XIX, princípios do XX, estabeleceu algumas divisões da mente que se tornaram clássicas. De modo simplificado, temos nossa mente formada por 3 camadas mais ou menos fluídas, mais ou menos permeáveis, denominadas superego, ego e id. Pelo slide, você pode verificar que o superego é responsável pela voz dos outros em nossa consciência, onde se formam a racionalidade, valores morais, crenças, linguagens e estereótipos. Notemos que a consciência é o lugar da memória explícita, não apenas porque os outros estão nela comunicando suas verdades a nós, mas também porque a razão, as linguagens e os modelos das coisas convivem ali para nos auxiliar no relacionamento com outras pessoas que habitam em nossa comunidade. Freud também reconheceu outra parte muito importante de nossa mente, dando a ela o nome de ego, o lugar do eu mesmo da nossa mente. Para Freud, o ego é o agente de nossa identidade pessoal. Ele habita num lugar intermediário entre a consciência e o inconsciente, embora saibamos hoje que as raízes do ego estão firmemente plantadas no inconsciente. O ego é o responsável pela nossa noção de eu, nossa singularidade personalística, nosso modo próprio de sentir, de pensar, de onde vem o nosso impulso pessoal de ser diferente dos demais. O ego elabora e direciona nossa vontade, que emerge do id. Freud reserva um lugar para as nossas pulsões, desejos, paixões, vontades, que estariam vinculadas às necessidades viscerais de nosso corpo. Essa é a parte da mente que Freud deu o nome de id. Desse modo, superego, ego e id seriam as partes das quais se formam nossa mente humana, abrigada pelo cérebro que faz parte do corpo. De modo um tanto simplificado, podemos dizer que a consciência é basicamente formada pelo superego, enquanto o inconsciente abriga tanto o ego quanto o id. Ora, por que os intelectuais, pensadores e religiosos têm certos receios contra os estetas e os artistas? Porque ao invés de se concentrar na consciência e no superego, os estetas e os artistas estão mais voltados ao inconsciente, onde figuram o ego e o id. Se os estetas e os artistas fizessem como os intelectuais, pensadores e religiosos, focando suas atividades na consciência e no superego, não poderiam criar boas obras de arte, justamente porque na consciência e no superego ficam as regras mentais e sociais que devem ser seguidas pelas pessoas. Logo, não há criatividade possível onde tudo tem de ser sempre do mesmo jeito. Gente,
Então, nesse segmento 3, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o cérebro e sobre como as neurociências estão nos ajudando a resolver vários dilemas e muitas crenças que eram bastante importantes no passado. Isso faz com que a gente pense um pouquinho sobre o conhecimento estético. Ora, agora a gente está sabendo que o conhecimento estético ele é tremendamente importante para a sobrevivência do corpo humano, não só para fazer arte, mas a arte está, inclusive, dentro dessas coisas que são tremendamente boas e tremendamente importantes para a vida humana. Quero então que vocês prestem bem atenção, se possível, se necessário, até retornem atrás nos slides para ver e ouvir de novo as informações que foram passadas. Ok? Muito obrigado até aqui.